Hello, queridas! Hoje eu resolvi voltar com a minha série sobre básicos da maquiagem e o episódio de hoje vai ser sobre olhos. Maquiagem nos olhos. Eu vou fazer, gente, uma parte mais básica. Se vocês quiserem, eu posso fazer um olhos 2 com maquiagens mais elaboradas, porque é impossível explicar tudo detalhadamente em um vídeo que tem essas duas coisas juntas. Então, nesse de hoje, que é o mais básico, assim, eu vou tentar explicar para vocês algumas técnicas que vocês veem com mais frequência, dicas para essas técnicas, dicas de pincéis, de sombras, de tudo. E a primeira coisa que você tem que pensar quando vai fazer a maquiagem nos olhos é quando você vai fazer essa maquiagem. Eu, como vocês sabem, porque vocês veem aqui nos vídeos, prefiro fazer a maquiagem nos olhos primeiro. É muito mais fácil, na minha opinião, porque você tem liberdade completa. Porque você pode encostar no rosto, você pode deixar alguma coisa cair, você pode errar o delineado e consertar, que depois é só você limpar e depois fazer a maquiagem na pele. Eu sei que tem muita gente que prefere fazer a pele primeiro, mas eu não, gente. Pra mim, eu sempre começo nos olhos, independente do nível de dificuldade deles. E principalmente se você estiver começando, eu indico que você faça isso, comece nos olhos, porque você vai ter mais tranquilidade na hora de fazer aquela maquiagem sem ficar preocupado em estragar o restante. E também você vai ter que dar uma arrumadinha aqui e ali, então assim, começa pelos olhos, depois você faz a pele, não tem nenhum problema, falando assim de técnica de maquiagem mesmo, é preferência. Depois que você decidiu quando você vai maquiar os olhos, agora a gente tem que preparar esses olhos. Porque não é assim, eu acho que tem gente que ainda tenta fazer desse jeito e por isso fica errando tanto. Não é só você pegar a sombra e aplicar, você precisa de alguma coisa na sua pálpebra para manter aquela sombra ali do jeito que você quer. Da mesma forma como que você faz isso na pele, você aplica um primer, um hidratante, uma base, tudo isso para deixar uniforme ao longo do tempo, né, aquela superfície. Nos seus olhos, a mesma coisa, não tem como você querer aplicar a sombra direto e que ela fique paradinha lá, perfeito o dia todo. Não vai acontecer. E nessa categoria de bases para você preparar os olhos, a gente tem primer de sombras e corretivo. Muita gente ainda insiste em preencher a sobrancelha, a pálpebra com base, e não é para você fazer isso, gente. A base não foi feita para isso. O corretivo, sim, é um produto que foi feito para aguentar o creasing, né, que é assim, acumular nas linhas. E como a gente tem naturalmente muitas linhas aqui na pálpebra, é o corretivo que você tem que usar, não é a base. Então, não aplique a base na pálpebra de forma alguma, em nenhuma situação. Se você quiser usar como basezinha, aplique um corretivo. Eu particularmente indico um corretivo nem muito seco, nem muito hidratante. Um corretivo ali mais ou menos semi-mate, né? Aquela textura velvet. Por quê? Um corretivo muito hidratante, ele não vai conseguir absorver a oleosidade, assim, a umidade da sua pálpebra, porque naturalmente a nossa pálpebra fica úmida. Por isso que durante o dia, assim, você fica com aquelas marquinhas. Então, o corretivo hidratante, ele vai, né, atrapalhar sua maquiagem, porque ele não vai conseguir se manter tanto. E o corretivo mate também não é tão bom, porque ele pode craquelar sua sombra, pode deixar um aspecto seco, sabe? Pra essa pele aqui, que é muito fininha. Não faz parte diretamente do vídeo de hoje, mas eu vou dar uma dica pra vocês, que eu já falei em outros vídeos. Antigamente, na hora de você preparar a pálpebra, né, e dar aquela corrigida, cortada na sobrancelha, a gente começava daqui e até o final da sobrancelha. Hoje eu já não recomendo que você faça isso, porque fica muito marcado, principalmente aqui nessa região perto aqui do nariz, você consegue ver aquela demarcação entre os pelos pintados de escuro em cima e o corretivo mais claro embaixo. Então o que você pode fazer que fica muito mais bonito e deixa o mesmo efeito, que é o que eu faço? Você vai delimitar sua sobrancelha só do meio pro final, porque aí você dá aquela acentuada nessa região aqui da parte de trás da sobrancelha, dá aquela corrigida caso você queira corrigir alguma coisa e não fica aquela marcação forte aqui. Então eu gosto de aplicar um corretivo até um pouco mais claro, mas não muito mais claro, porque senão vai ficar feio também aqui nessa região, e aí a gente vem e espalha tudo depois.
E na hora de você preencher, assim, preparar a sua pálpebra, eu não sei por que eu fico falando preencher toda vez. O pincel, gente, ele não pode estar muito saturado de produto, porque vai criar aquela borda do corretivo e aquilo ali não é o que a gente quer definitivamente, porque vai deixar a sombra marcada, vai deixar um aspecto feio. Então, você tem que usar a mínima quantidade possível de corretivo aqui nesse momento. Então, você dá uma espalhadinha assim, tá vendo? Nem parece que vai ser suficiente, mas vai. Você pega um pincel mais denso ou com a própria esponjinha e termina de espalhar esse corretivo por toda a sua pálpebra. Não tem necessidade nenhuma de você fazer uma camada grossa de produto aqui nesse momento, porque você não quer esconder nada. Porque você vai vir com um monte de pigmento aqui por cima, então não precisa corrigir. A gente só quer fazer uma base mesmo para aquela sombra ter onde fixar. Pronto, sobrancelha preparada. Nesse momento, você pode ou não selar esse corretivo para daí começar com a aplicação das sombras. Antigamente, durante muito tempo, eu sempre selei a sombra. Mas recentemente, assim, mais ou menos um ano pra cá, eu parei de selar. Porque, como eu falei, né, pra vocês, eu ando usando um corretivo que ele não é muito hidratante, mas também não é tão mate. Então, assim, como a quantidade do corretivo é pequena e esse corretivo ele é mais sequinho, só que não tanto, eu consigo espalhar as sombras de forma uniforme. Eu consigo espalhar as sombras uniformemente e eu sinto que esse grudentinho do corretivo ajuda na fixação, ajuda na pigmentação da sombra, mas é um pouco mais difícil de esfumar, você tem que ter um pouco mais de prática. Então, se você tá começando, sela, é mais simples pra você. Mas depois você pode ir diminuindo a quantidade de pó. Se você for selar, gente, é pouco pó, tá? É só um pouquinho, é só pra dar uma seladinha nesse corretivo pra ele não ficar grudento e não ficar se mexendo. Mas se você estiver começando, sela ou não sela, independente. Só tô falando que é mais fácil. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o tantinho de pincel de esfumar que eu tenho para diferentes funções e que eu, Sofia, acho que é pouco, eu gostaria de ter o dobro. Ai, Sofia, nossa, pra quê? Eu vou explicar pra vocês o porquê, gente. O pincel de esfumar, muita gente se engana com ele. Primeiro, acha que um só serve pra tudo. Segundo, não sabe o formato correto que um pincel de esfumar tem que ter. Terceiro, não sabe usar direito. Por isso que você tem dificuldade. Eu explico pra vocês nos meus vídeos, eu acho que muita gente não consegue entender. O pincel, gente, ele é extremamente importante, porque quem tá aplicando o produto é ele. Então, não importa quanta técnica você tenha, se o pincel for ruim ou se ele estiver sendo usado da forma incorreta, não tem como você conseguir o resultado que você está querendo. Então, por que você acha que tem pincéis tão caros e que os maquiadores profissionais eles pagam tão caro em pincéis tão bons? Porque o pincel é muito importante. Então, não adianta você querer aprender maquiagem com aquele potinho com meia dúzia de pincel, todos sujos, encebados, velhos, carecas. Gente, para de comprar maquiagem, base, paleta, essas coisas e compra pincéis bons, você não vai se arrepender. Já tem um vídeo completo sobre pincéis aqui no meu perfil, não vou falar muito sobre pincéis no geral, eu vou falar só sobre pincéis de esfumar, porque são os mais importantes para o vídeo de hoje. Basicamente, a gente tem pincel de esfumar de 3 tamanhos diferentes. Eu vou pegar aqui um pequeno, um médio e um grande para vocês verem a diferença, ó. Esse grande é o 15 da Vult, esse médio é o B134 da Macrylan e o pequenininho, eu acho, é o Gold 05 da Make One. Olha, aqui tem outro ponto que a gente tem que discutir também, que é o material do pincel, mas eu vou falar só sobre o tamanho nesse momento. Esses 3 pincéis, eles servem para coisas diferentes. Vamos supor, eu quero fazer um esfumado básico, eu quero fazer aquela cor de transição, eu quero deixar o meu olho nada marcado, eu quero um esfumado bem difuso. Qual pincel que eu vou escolher? No meu caso, ou o médio ou o grande. Por que eu não vou escolher o pequeno? Porque o pequeno, ele literalmente não tem a área suficiente para entregar o acabamento que eu tô querendo. Então, vai ficar marcado, vai ficar esquisito, porque ele não consegue preencher a área que eu preciso para deixar o acabamento que eu quero na sombra. Isso também pode ser um problema, porque, vamos supor, eu pego esse pincel aqui, que é o maior, e falo, eu quero um esfumado aqui no cantinho. Tem como eu fazer isso? Não,
Porque esse pincel é grande, então ele tem uma área maior, então ele vai pegar um espaço maior na hora de esfumar. Então, por exemplo, eu tenho o olho bem pequeno, eu tenho a pálpebra bem caída, eu vou usar um pincel desse? Jamais! Porque na hora que você colocar ele em cima do seu olho, ele vai cobrir metade da área da sua pálpebra. Então, não tem como você fazer um esfumado uniforme com um pincel muito maior do que ele deveria ser. Então, não adianta. Depois desse vídeo, você vai ter pincéis de esfumar de tamanhos diferentes. Porque não é uma frescura, é uma necessidade. Você precisa disso. Por exemplo, eu quero um esfumado só aqui no côncavo. Eu preciso de um pincel que esteja do tamanho adequado. Tá, gente? É muito importante. E assim, o pessoal não entende isso. O pessoal quer pegar um pincel desse jeito aqui. A gente chama isso aqui de tapered brush em inglês. Que é um pincel que esfuma, mas que ele é mais amassadinho. E quer fazer aquele esfumado arredondado enorme. Não dá, gente. Ele não foi feito pra isso. Para de discutir. Mas eu não tenho. Compra, pede emprestado, arruma, gente. Não dá pra fazer mágica. Mais um ponto importantíssimo sobre pincéis, o material do pincel. Sofia, qual pincel que eu devo comprar assim para ter um pincel muito bom de esfumar? Um pincel de cerdas naturais, eu já falei isso lá no meu vídeo de pincéis. Esse aqui mesmo, o Gold 5 da Make One, é de cerdas naturais. Inclusive, tem uma versão dele que é um pouco maior, e ele já é considerado assim, aqui, um pincel médio. Esse aqui eu acho que é Gold 6, olha a diferença, ele já é médio, e ele é o tamanho ideal pra mim. E ele tem cerdas naturais. Por que, gente, que a cerda natural ela é melhor? Porque ela tem uma aderência média em relação à sombra, ou seja, ela tem, assim, aquele poder de pegar o pigmento da sombra e distribuir de uma forma bem difusa, porque ela não gruda tanto no pigmento da sombra. Agora, o pincel sintético, que é praticamente de plástico mesmo, assim, que as cerdas são feitas de plástico, ele se adere muito à sombra. Então, é muito mais difícil você fazer um esfumado difuso. Difuso, gente, é aquele que fica bem espalhadinho, sabe? Bem esfumado, bem suave, assim. Com um pincel sintético. Não é impossível, claro, mas é mais difícil. Por quê? Porque ele prega mais na sombra. Então, a chance de ficar marcado é muito maior. E ele prega mais na pálpebra também. Você consegue sentir essa diferença, assim, claramente. Mas ele não é dispensável. O pincel sintético, ele também é muito importante, mas ele tem o seu lugar. Você vai usar ele ali para uma correção mais específica, para sombras cintilantes. Ele é perfeito porque ele se adere muito mais ao pigmento, então ele vai grudar mais aquela sombra brilhante no seu olho. Então, assim, você tem que ter os dois. Minha recomendação, você tem que ter pincéis pequenos, médios e grandes, sintéticos e naturais. Dito isso, agora eu vou começar a falar de sombras, modelos, estilos de sombra. Eu acho que assim, o básico que a gente vê na internet, né, vê com os maquiadores e fica interessado, é assim, o Halo Eye. O Halo Eye era muito mais famoso antigamente, ele tá perdendo ali a sua popularidade, e ele também pode ser chamado de pálpebra luz ou ponto de luz em português, mas eu vou falar em inglês porque vocês conseguem mais referências com os nomes em inglês do que em português, mas eu vou falar dos dois, que é basicamente o que? Você fazer uma maquiagem que os pontos mais escuros estão aqui no início e no final dos olhos e tem uma parte iluminada aqui no centro. Essa maquiagem tem inúmeras, né, derivações. Tem como você fazer uma cut crease que seja halo eyes. Cut crease é o que, gente? Pálpebra cortada. Eu vou falar mais um pouco sobre isso, mas só para tirar essa dúvida da cabeça de vocês, o que é cut crease? É você pegar o corretivo e cortar a sua pálpebra com o corretivo. Você fazer uma barra, uma marcação com o corretivo na pálpebra de qualquer jeito. Pode ser aberto, pode ser fechado, pode ser em cima, embaixo, não importa. Pegou o corretivo e fez uma marcação na pálpebra, o nome que a gente dá para isso é cut crease. Enfim, o Halo Eye é desse jeito, ele é escuro aqui no início e no final e tem um centro iluminado. Outro estilo de maquiagem que a gente faz também é a cut crease. E essa cut crease ela pode ser de inúmeras formas, como eu acabei de falar, mas geralmente ela é aberta aqui no centro e escurecida aqui na lateral, né, no final dos olhos. É uma maquiagem muito coringa, mas ela tem que ser adaptada para diferentes formas de olho. Eu vou tentar explicar um pouquinho sobre isso hoje, mas tem vídeo meu no TikTok falando sobre isso, enfim. E por último, eu acho que assim, o básico, né, os 3 pilares da maquiagem, a gente tem o Smokey Eye.
Smoky significa esfumaçado, esfumado. Então, qualquer olho que seja esfumado, que a parte escura seja perto aqui da linha dos cílios, ou aqui do lado de fora, ou aqui na parte interna, não importa. Aquele olho em que o foco é o esfumado, é o degradê das cores, a gente chama de smokey eye. E já tem um vídeo aqui no meu perfil, aqui no YouTube, só sobre smokey eye. Eu ensinando um smokey eye marronzinho básico e achar o subtom de marrom que vai te entregar o smokey eye perfeito. Esses dias eu postei no meu TikTok um vídeo ensinando a fazer uma cut crease super fácil. Se vocês quiserem ir lá assistir o vídeo, podem assistir. Porque hoje eu vou focar mais na lógica do esfumado. Porque, fazer uma cut crease ou não fazer uma cut crease não importa muito se você não souber esfumar alguma coisa no seu olho. E é isso que eu vou tentar explicar pra vocês hoje. Eu sei que muita gente começa explicando com aquele negócio do côncavo, né? Onde é o seu côncavo? É onde o pincel afunda. Mas, gente, vamos ser sinceros, olha pro meu olho. Não tem lugar nenhum que o pincel afunda, porque a minha pálpebra é inchada, ela é gorda, ela é volumosa. É claro, tem gente que tem aquela pálpebra enorme, esticada, que o côncavo da pessoa é nítido. Você vê, assim, a profundidade em volta do globo ocular da pessoa, mas eu não tenho isso, gente. Literalmente, olha aqui o tanto que a minha pálpebra é gordinha. E eu sei que tem muita gente aí também que não tem côncavo e que fica sofrendo com essa coisa. O côncavo é onde o seu pincel afundar. Não é assim, não. Para começar, aqui o côncavo ele pode ser alterado, então tem como você fazer o côncavo mais para cima, mais para baixo, e as maquiagens asiáticas servem de prova para isso, né? Porque as asiáticas adoram brincar com essa profundidade nos olhos para mudar o formato do olho natural delas. Então, já que eu não vou poder enfiar a ponta do pincel para descobrir o meu côncavo, como que eu vou descobrir? Você vai descobrir através da luz. Então, o que você vai fazer? Vai pegar um espelho, vai olhar para os seus olhos e você vai começar a prestar atenção onde a luz bate em volta do seu olho, em volta da sua pálpebra, criando aquele formato que seria um côncavo, caso você não tenha. Então, no meu caso, se eu pegar aqui o meu espelhinho de mão e ficar inclinando a minha cabeça, eu consigo ver com clareza a delimitação aqui desse volume em volta do meu olho. Aqui também, olha, eu consigo ver essa parte mais clara surgindo aqui, subindo até aqui pertinho da minha sobrancelha e terminando aqui embaixo, né, no final do meu olho. Então, isso aqui é a noção que eu vou ter de côncavo, porque não tem onde enfiar. E a minha pálpebra é sobreposta, então eu ainda tenho essa dobra aqui bem no meio do olho. E caso você tenha também, você tem que fazer sempre, assim, imaginar o seu côncavo, porque se você tem isso aqui, você não tem côncavo também. Em cima disso, jamais eu vou colocar o pincel aqui em cima dessa dobra e começar a esfumar, porque aí eu vou reduzir o meu olho, vai ficar essa parte todinha sobrando e vai ficar horroroso. Então, viu que tem a pálpebra sobreposta? Independente se o seu côncavo for marcado ou não, é em cima dela que você vai aplicar as sombras, é pra cima. Você vai ignorar essa dobra praticamente. E agora, com o nosso pincel médio em mãos, a gente tem que entender com qual sombra eu começo a fazer essa maquiagem nos meus olhos. Vocês sabem que uma coisa que eu adoro é começar fazendo aquela base com o bronzer cremoso. Por quê? Porque aquilo ele te ajuda demais. Ele tira essa marcação forte da parte clara do corretivo, já uniformiza o seu olho, já marca onde você gostaria que marcasse. Então, é um truque muito simples e que te ajuda demais. Então, você pode fazer isso. Pega um produtinho cremoso ali, né, da cor da sua pele um pouco mais escuro e usa como uma base mesmo pra começar a sombra a partir dele. Porque começar com pó é ok, mas é um pouco mais difícil, porque aí você tem que acertar a primeira camada do pó pra tudo que vir por cima ficar bem espalhadinho. A vibe hoje pra mim é uma maquiagem em tons frios, porque o Mário lançou uma paleta nova, então eu tô vendo muitas inspirações e eu quero hoje me desafiar a fazer uma maquiagem em tons frios bem bonita. Teve muitos tons frios no Oscars também, eu achei muito bom, me inspirei, então é isso que a gente vai fazer hoje. Qual sombra que você começaria a aplicar para construir camadas, ou seja, fazer a sua cor de transição?
Eu não vou falar, vou deixar você pensar um pouquinho e depois eu vou falar. Essa sombra, nunca, jamais. Por quê? Porque é uma sombra muito escura e para você ficar com aquela transição difusa entre a cor mais escura e a cor da sua pálpebra, você precisa pelo menos de uma outra cor mais clara antes. Essa cor aqui, até que poderia, dependendo do tom da minha pele, mas como eu sou bem clarinha, é interessante que eu comece com uma cor bem clara também, mais próxima do meu tom de pele, que vai exatamente ser aquela transição entre o nada e alguma coisa. Pensa nisso. A cor de transição, ela é importante por quê? Porque ela tem que estar ali entre o nada e alguma coisa. Porque se você partir do nada da sua pele e ir direto para uma sombra muito escura, pode funcionar dependendo da proposta, mas pode ficar marcado, ficar esquisito. Então, né, vamos fazer do jeito certo, vamos começar com a transição. Desde que eu apliquei aqui, né, nossa basezinha, eu tô aqui conversando, falando, enrolando, fazendo um monte de coisa. E o que aconteceu, ó, o meu corretivo, mesmo que eu tenha aplicado só um pouquinho, deu uma acumulada aqui nas linhas da minha pálpebra. Então, antes de vir com a sombra, o que eu vou fazer? Vou tirar esse acúmulo, da mesma forma com que a gente faz aqui embaixo. Eu vou começar com essa sombra aqui, que é um cinzinha meio amarronzado, na pontinha do meu pincel. Isso é outra coisa importante, inclusive eu tava pensando de fazer um vídeo no TikTok sobre isso. Como que você pega a sombra? Porque muita gente erra nisso também. Como você pega no pincel, que eu vou explicar daqui a pouco, e como você pega a sombra. Gente, você pega a sombra com a ponta do pincel, então você faz assim, ó. Dá uma batidinha, você não esfrega, você não roda o pincel, você vai na sombra e dá uma batidinha com a ponta do pincel. Depois, ó, você tira um pouquinho do excesso. Ah, mas estou desperdiçando. Você não está desperdiçando, você está distribuindo uniformemente o produto, o que é essencial. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, os meus pincéis sujos. Onde que ele tá sujo? Na ponta. Por quê? Porque é na ponta que a gente usa ele. Tudo bem, Sofia, mas como que eu aplico essa sombra na minha pálpebra? Primeira coisa, gente, tá aqui o pincel. Você vai pegar o pincel no final dele. Você jamais vai usar o pincel aqui, ó, perto dessa partezinha de metal, porque aí você vai ficar com a mão muito mais pesada. Então você pega aqui no final. Eu gosto de pegar como se eu estivesse pegando um hashi de comida japonesa, assim, sabe, com esses 2 dedos, porque eu tenho mais facilidade de mexer o pincel. Nisso aqui, gente, eu não vou mentir pra vocês, tem uma margem aí de criatividade. Tem gente que pega no pincel de vários jeitos diferentes. Não importa, o que importa é você pegar de um jeito que você tenha como fazer vários movimentos e que a sua mão fique leve. Ok, agora como que eu vou começar a aplicar essa sombra, depositar essa sombra? Eu vou pegar o pincel, bater aqui e começar a espalhar? Não. Eu vou olhar para aquele côncavo imaginário que a gente, né, descobriu olhando através da luz, ou se você já tem o côncavo marcado, enfim. E se você, Sofia, não consegui, tentei fazer esse negócio da luz, não deu certo. Não tem problema. Você vai inventando um côncavo até ficar bom, porque, gente, você tem que treinar. Hoje em dia ninguém quer, sabe aquele meme da Kim Kardashian? It seems like nobody wants to work these days. É isso que eu sinto com maquiagem. Ninguém quer testar, gente. Ninguém quer sentar na frente do espelho e treinar as coisas, né? Testar tudo. Então, não consegui. Tenta fazer um côncavo, inventa um côncavo aí e vê como que ficou. Não gostei, inventa outro, até você achar o seu. Enfim, vamos lá. Eu gosto de começar aqui do lado de fora, puxando pro lado de dentro, porque aqui tem menos espaço, você tem que ser mais cuidadoso, enfim. O que eu vou fazer? Vou dar uma fechadinha no meu olho, não muito, mas vou dar uma fechadinha. E vou começar aqui, ó, movimentos circulares. E não é assim, ó, você não pega lado pro outro, não. Você vai aplicando em movimentos circulares com a ponta do pincel. O que tá entrando em contato com a minha pele? Ó, a ponta do pincel. Quem faz o serviço, quem faz o trabalho é a ponta do pincel. Repete comigo, isso tem que virar um mantra. Porque você não faz isso, você não faz isso, você faz isso. É a ponta do pincel que faz o trabalho para você. Então, pega a sombra, tira o excesso e vai aplicando em movimentos circulares. Olha, eu tô aqui circulando o meu côncavo imaginário. Aqui no canto interno você faz a mesma coisa, pega, ó, a pontinha do pincel
e vai fazendo movimentos circulares bem pequenininhos, bem leves. Não é pra fazer um círculo inteiro, assim, propriamente dito, não. Você vai fazendo movimentos assim, de vai e vem, mais circulares, em vez de fazer só assim, porque se você fizer só assim, vai ficar marcado. Então, você vai, movimentos circulares, levinhos, dá uma soltada no pincel, dá uma olhada. Ó, como eu fiz esse movimento, assim, essa sombra parou aqui, mas eu quero que ela dê uma esticadinha. Então, eu vou pegar aqui nessa partinha de fora, sem pegar mais produto, só com o restantezinho aqui do pincel, e vou dar uma espalhadinha nessa parte. Pode vir aqui em cima também, pra deixar essa parte de fora bem difusa. E olha como é simples, gente, o processo não é complicado, mas você tem que levar em consideração os pontos para que ele fique simples e para que ele fique fácil. O que eu fiz aqui foi marcar meu côncavo de uma forma bem leve. Pronto, tá feito. É isso, gente, não tem mais o que fazer. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado para vocês verem. Então, olha, movimentos circulares com o pincel, com a mão bem levinha. E pouco produto no pincel, viu, gente? Se você colocou e já ficou aquela marca da sombra aqui, você tá pegando produto demais. Tá errado. Dá mais uma batidinha nesse pincel aí. Isso aqui, gente, é a base de qualquer coisa que você for fazer. Halo Eyes, Smokey Eye, Cut Crease, qualquer coisa que você for fazer, você tem que saber fazer uma base, marcar o seu côncavo. Então, isso aqui é o mais importante de tudo. Até se você quiser deixar assim, porque eu não vou fazer muito mais do que isso, não. Vocês vão ver, eu vou deixar a maquiagem bem simples, assim. Eu vou dar essa marcadinha no meu côncavo e vou vir com as próximas cores. Pronto, já dei a minha marcadinha. Fica perfeito igual você vê das outras pessoas? Não, por quê? Porque eu tenho a pálpebra gordinha. Mas paciência, gente, minha pálpebra é gordinha, não tenho o que fazer, né? E é assim que fica a minha maquiagem. Agora, gente, eu vou fazer um teste. Quem assiste meus tutoriais aqui já viu esse teste que eu faço pra escolher uma cor, né? Então, eu passo aqui no dedo, coloco perto do meu olho pra ver qual que fica melhor. E eu vou nesse cinza, porque hoje eu quero a maquiagem cinza, como eu falei. E agora que eu vou depositar uma sombra, ao invés de esfumar uma sombra, eu vou usar um pincelzinho sintético, inclusive aquele que eu mostrei pra vocês, da Macrylan. Vou pegar a sombra e agora eu posso usar a lateral do pincel. Por quê? Porque eu não vou esfumar muito com esse pincel, eu vou depositar. Então, tá vendo aqui, ó? Tô pegando o produto mais na lateral, vou tirar o excesso do mesmo jeito. E agora, em vez de fazer aqueles movimentos circulares, eu vou dar batidinhas com essa cor. Porque eu quero depositá-la, eu não quero fazer, tipo, uma super esfumada dessa cor, não. Eu quero deixá-la concentrada aqui nesse lugar e com a ponta do pincel eu vou dar uma esfumadinha com o côncavo que a gente já tinha feito. Presta atenção no movimento que eu faço, gente, é isso que vocês têm que prestar atenção. Não é nem na cor, na forma de aplicar assim também, mas principalmente no movimento, olha. Eu tô depositando e tô dando uma esfumadinha com a ponta do pincel, ó. Lado pro outro, bem pequenininho. Lado pro outro você pode fazer se for bem pequeno. Agora, se for assim, lado pro outro, não é bom, não. Posso voltar com outro pincel? Pode, em qualquer momento, gente. Você pode voltar, deixar mais esfumado ou menos, de acordo com o que você queira. E olha, tá aí, apliquei a sombra. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Isso aqui, gente, é basicamente um smokey eye, tá? Só que eu tô fazendo ele cinza ao invés de marrom ou preto. Depois de aplicar o que você gostaria, é hora de acrescentar profundidade. Isso também você vai precisar fazer em qualquer maquiagem, então eu acho importante incluir aqui nesse guia básico. E nesse momento eu vou usar um tom parecido com o que eu acabei de aplicar na maior área da pálpebra, porém um pouquinho mais escuro. É nesse momento que a gente vai precisar do pincel pequeno,
Por quê? Eu até poderia usar o médio ou o grande, só que o pequeno aqui pro que eu tô querendo vai funcionar melhor. Se eu quisesse acrescentar essa profundidade de uma forma maior aqui, puxando pra cá, ou até aqui no início, eu poderia usar o pincel médio, que funcionaria perfeitamente. O grande, não. Por quê? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Se eu colocar esse pincel grande aqui, ele cobre tudo. Ele cobre a parte que tá aqui bem difusa, que quase não tem sombra, e a parte que tá aqui bem recheada de sombra. Então, se você pegar ele com uma sombra mais escura e aplicar aqui, vai misturar tudo. E não é isso que a gente quer. A gente quer um degradê. Então, agora eu pego o pincel pequeno, sombra na ponta dele, ó, na pontinha, tira o excesso. E agora você escolhe onde você quer acrescentar essa profundidade. Poderia ser uma crease, poderia ser aqui no canto interno, mas eu vou aplicar um pouco aqui no canto externo. O que eu vou fazer? Mesma coisa, inclinar o meu olho. Agora, eu vou pensar na inclinação que eu quero criar aquele esfumado mais escuro. Eu quero manter ele só rente aqui, ou eu quero dar uma puxadinha pra fora, eu quero puxar pra cima. Então, antes de aplicar a sombra, você olha pra sua maquiagem, né? Olha pros seus olhos e pensa nisso. Você quer pra cá, pra cá, pra cá? Isso é importante. Eu vou puxar pra cá, no sentido aqui do finalzinho da minha sobrancelha. Então, eu vou fechar os meus olhos e eu vou começar a fazer movimentos circulares aqui por cima da minha linha dos cílios. E só com a mão super leve, com o restinho que sobrar do pincel, eu vou puxando aqui pra fora e pra cima. Não é no início, assim, no primeiro momento que eu chegar com o pincel que eu vou puxar pra fora. Porque senão você vai fazer vai dar aquela arrastada com a sombra. Não é isso que a gente quer. Então, eu vou primeiro acrescentar o mais escuro aqui na linha dos cílios. E com o que sobrar do pincel, eu vou demarcando aqui o meu côncavo aqui fora e dando aquela puxadinha pro lado de fora aqui, né? Pra fora. E outra coisa, gente, não se enganem com a intensidade das sombras. Olha o quanto foi simples, né? Foi assim, uma aplicada e olha a diferença que já deu. Às vezes você pensa que tá ficando claro, que ainda não tá bom, mas dá uma paradinha, analisa bem. Às vezes você pode até começar a fazer a pele, depois se precisar de mais profundidade, volta a aplicar. Porque às vezes você fica pensando, eu quero preto, eu quero forte, eu quero isso, e não é o que vai te trazer a maior harmonia. Então presta atenção nisso antes. No meu caso mesmo, eu não é com essa parte aqui de fora super preta que eu fico melhor. Eu fico melhor com ela marcada, mas não muito forte. E é isso que eu tô tentando ensinar pra vocês hoje. Então, olha aqui. Com a pontinha do pincel, eu vou fazendo movimentos circulares, ou de vai e vem, porque o espaço é pequeno. E olha, é assim que vai ficando difuso. Agora eu vou dar uma subidinha com a pontinha do pincel, volta, bem de leve, não nada muito forte, nada muito marcado. E pronto, gente, olha aí como ficou diferente, como já tá mais profundo, como já tá mais bonita essa maquiagem. Não, né, deixem essa parte de acrescentar profundidade pra trás. Eu já expliquei pra vocês que ela é muito importante e que ela muda bastante o resultado da maquiagem. Eu gosto de pegar o restinho da parte escura, né, da sombra escura e dar uma aplicada aqui nessa parte do centro, porque como eu já expliquei pra vocês, eu tenho o olho um pouquinho separado, não muito, mas eu gosto de dar esse acabamento aqui, eu acho que deixa a maquiagem bem bonita, bem coesa. Voltei com a pele pronta e olha, já mudou completamente o resultado. E eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito importante, que é a parte de acabamentos da maquiagem. Não é porque você terminou aquela etapa de esfumar que você não precisa ou que você não deve mais mexer na maquiagem. Por exemplo, nessa região aqui, como eu apliquei base, corretivo, pó, blush, um monte de coisa,
ela acabou, assim, eu não atrapalhei nada, nem tipo destruí a maquiagem, mas é interessante que eu volte com aquela primeira cor de transição para deixar essa parte aqui mais difusa, sabe? Mais bonita mesmo. Aqui nessa parte de dentro também, porque eu vim com o corretivo aqui, né? Enfim. Então eu vou voltar lá naquele primeiro tonzinho que a gente pegou com o nosso pincel médio e vou fazer praticamente o mesmo movimento. Só que dessa vez, olha, isso também é uma coisa que eu gosto de fazer. Pra não descarregar muito pigmento de uma vez só, eu aplico um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, aí depois volto. E aqui, gente, você pode dar uma varridinha, pode ser movimentos circulares, não importa. Mas a mão tem que ser bem leve e o pincel tem que sair pra fora da pele no final. Justamente que é pra deixar aquele puxadinho, aquele efeito bem naturalzinho e difuso que a gente gosta. Só que nessa região aqui, você tem que tomar mais cuidado ainda para não esfumar com força, porque já tem outras camadas de produto aqui por baixo. Então, se você esfumar com força, é perigoso que você... É perigoso não, né, gente? Pode acontecer que você remova, assim, né, a base e tudo, e aí deixa aquele aspecto bem feio na maquiagem. Mas se você fizer com a mão bem leve, do jeito que eu tô te explicando aqui, isso não vai acontecer não, pode ficar tranquila. Ah, você pode achar que essa parte aqui da profundidade deu uma clareada. Não tem problema, pode voltar com um pincelzinho com a cor mais escura. O importante é quando você bater o martelo e falar assim, pronto, eu terminei a maquiagem, que ela esteja bonita e do jeito que você queria que ela tivesse ficado. Só pra completar, isso também é importante. Assim, gente, via de regra, isso você pode fazer em quase todos os casos. Pegar o mesmo tom que você usou de transição, ou até o tom assim mais mediano, e aplicar um pouquinho aqui na sua linha d'água, pra deixar a maquiagem bem acabada, sabe? Mas, por exemplo, se você quiser fazer um smokey eye bem escuro, aí você pode aplicar, né, todas as camadas que você fez em cima, só que aqui embaixo. A cor de transição, depois uma cor média e bem rente à linha dos cílios com um pincel bem pequenininho, a cor mais escura. Funciona também. Maquiagem completa e pronto, gente. Olha como ficou essa maquiagem fria de hoje. Eu gostei. Espero, né, que as dicas do vídeo tenham ajudado vocês. Inclusive, eu quero um feedback. Se você assistiu os outros vídeos do guia e você realmente aprendeu alguma coisa que você não sabia, ou você acha que eu poderia ter explicado de uma forma melhor, por favor, me ajude, né? Já que esse vídeo é para ajudar vocês, me ajude a te ajudar de uma forma melhor também. Eu vou, com certeza, fazer uma continuação desse vídeo de olhos com técnicas mais avançadas, porque, gente, sendo sincera, eu posso fazer 1 milhão de vídeos só sobre técnicas de olhos, mas, assim, eu acho que pelo menos mais um com as técnicas mais usáveis, assim, tipo a cut crease que eu não mostrei hoje, algum delineado, algum acento, assim, um pouco diferente, é muito importante e eu consigo entregar pra vocês, sim. Enfim, espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima!